Nem bem as eleições municipais acabaram, o prefeito foi reeleito e já há articulações para aumentar o número de secretarias, para dar mais espaço para aliados que não estiveram na composição anterior do governo Fouad Noman. E a gente também vai falar sobre outro assunto que tem movimentado muito a Câmara Municipal de Belo Horizonte. É a disputa pela presidência da casa a partir de 2025 e a quantidade de novos atores e alguns bem conhecidos da política local que já estão mexendo seus pauzinhos para essa disputa. É disso que a gente trata hoje no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 3 sobre os 3. É o episódio que semanalmente, sempre às quintas-feiras, no inicinho da sua noite, começa a trazer análises, informações sempre de um trio de comentaristas de O Tempo, para saber o que os poderes executivo, legislativo, judiciário, partidos políticos, o que as entranhas do poder trazem no dia a dia e que a gente de alguma maneira analisa ou traduz para você que acompanha a política diariamente nos produtos de O Tempo. Para você que já nos acompanha, facinho. É só olhar sempre o episódio novo, disponível no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio ou também no youtube.com/otempo. Para você que está aí nos ouvindo pela primeira vez, peço a gentileza que você se inscreva no canal de O Tempo ou no seu tocador de áudio ou podcast e aí nos acompanhe sempre com novos episódios aqui às quintas-feiras com muita política e muita informação e análise acima de tudo. Então vamos lá, neste episódio que eu vou chamar, eu acho que inclusive pela primeira vez que eu me recorde, ou pelo menos que eu estou sentado nesta bancada, é um episódio 100% gerado a partir de Belo Horizonte. Aliás, já tivemos episódio de pão de queijo. É? Já. Eu não estava presente. A gente estava. Gente, então eu tô percebendo, não vou fazer aqui ilações que são um complô. Primeiro, deixa eu apresentar que tá aqui no episódio Pão de Queijo e que não é inédito, né, como eu acabei de saber, tá aqui. Nossa coordenadora da FM O Tempo, âncora do Tempo News, primeira edição, comigo todas as manhãs, Thalita Marinho. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Guilherme, e você? Vamos descobrir já por que você não estava. Tá na minha listinha do bloco você, tá? Também tá aqui conosco, editora adjunta de O Tempo, Letícia Fontes, que eu também acabo de descobrir, também vai entrar na minha listinha, ó, de bloco, porque já fez um episódiozinho aqui, assim. Oi, Letícia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, você? Eu acho que ele tava numa férias prêmio, você deu férias prêmio pra ele, Thalita? Eu não, mas ele tava. Que absurdo. E vou te contar, Guilherme, não foi uma vez só não, 2 vezes. Você não participou com a gente aqui no episódio composto só por Minas Gerais, porque, legal. Claro, você estava de férias. Legal. Não. Mais uma vez. Eu devo ter tirado férias uma ou no máximo 2 períodos pequenos nesse ano de 2024. Essa empresa é boa demais, tá vendo? Deve ter acontecido assim, foi meio aleatório, tá? Vamos lá, vamos conversar sobre política municipal hoje. O nosso episódio vai ser muito centrado no que está acontecendo no pós-eleição 2024 na Prefeitura de Belo Horizonte. Chegamos ao cenário de o prefeito Fouad Noman ter sido reeleito. Eu vou chamar aqui numa espécie de frente ampliada de esquerda ao centro, né? Excluindo as legendas que estiveram ali com o candidato derrotado Bruno Engler, deputado estadual pelo PL, mas também começaram a partir deste resultado, já no dia seguinte, muita gente que apareceu na hora da vitória, muitos partidos que estavam ali ao lado do prefeito, gente que se posicionou estrategicamente ou não atrás dele, querendo saber, e aí, como é que vai ficar a composição de governo? Nessa semana, trouxemos uma entrevista com o prefeito Fouad Noman para falar um pouco sobre secretariado e algumas outras coisas. E ele saiu dizendo que, vamos para uma reforma administrativa e nessa reforma podemos ter, sim, mais secretarias. Não vou fazer aqui o discurso e nem as avaliações sobre, tecnicamente, se são boas, se são ruins, o que vão fazer do ponto de vista prático. Isso vai caber daqui a pouco à Câmara dos Deputados. Mas eu quero fazer da gente aqui uma espécie de olhar mais clínico para isso. Vou começar por você, Thalita. Que avaliação você faz dessa decisão do prefeito de, num cenário em que ele precisou trazer e colocar um pouquinho mais de braço dado com a esquerda em Belo Horizonte, em especial PT e PDT, né, esses 2 partidos que tiveram candidatos, ficou aí na sua avaliação muita fatura para ser paga pelo prefeito? E dessa primeira entrevista que ele concedeu pós-eleição aqui para O Tempo, você saiu com que impressão? Fouad vai abrir
escancarar as portas da prefeitura para fazer composição e aliança, como já fez em 2024? Guilherme, o prefeito já é um prefeito, né, de abrir as portas para composições políticas. Se a gente pegar um ponto que foi um ponto muito explorado por adversários, especificamente Bruno Engler, do ponto de vista da educação, por exemplo, o prefeito em 2 anos e meio nomeou 5 secretários de educação. E é apenas porque está dando problema, ou porque um dava problema ali ou aqui? Claro que não. A gente sabe que o secretariado, geralmente, ele é composto por cargos políticos. Mudou-se essa ideia quando a gente viu a eleição do governador Romeu Zema, que vem com uma ideia diferente e fala: Minas Gerais vai ter secretariado técnico. E aí muita gente tem usado isso, inclusive o presidente Lula, em muitos momentos aqui. Mas sempre, ou deveria ser o ideal, unir a técnica, claro, é importante, e a política. Então, o prefeito já é um prefeito conhecido por abrir os espaços da prefeitura e os cargos mais altos para as composições políticas. No dia da eleição, e a gente falava sobre isso, né, Letícia, eu e Guilherme, na nossa cobertura especial, no nosso tempo de apuração, né, Guilherme? A gente pedia, inclusive, a nossa equipe para fazer um giro ali pela sala onde o prefeito, pelo comitê do PSD, onde o prefeito estava, para a gente perceber quais eram os agentes políticos ali. Nós vimos muita gente que em determinados momentos sequer apareciam durante a campanha. Essas pessoas estavam ali apenas para, de fato, parabenizar, bater nas costas do prefeito e falar: ô prefeito, parabéns, eu acreditava no senhor, eu sabia que o senhor ia ser eleito. Claro que não. E a gente sabe disso. Então a conta começa a ser cobrada a partir do momento que a urna fecha. O acordo é feito antes e muito antes. Tem acordo que dura anos. Mas a conta começa a ser cobrada e ela precisa de alguém que pague essa conta. É com a secretaria? Sim. É com cargo específico? Pode ser também. É com apoio político para 2026? Claro, importantíssimo. Mas, vendo a entrevista do prefeito, Guilherme, Letícia, a impressão que eu tenho é que o prefeito vai continuar tendo uma postura de ceder mais do que cobrar. E essa é uma crítica que eu faço ao prefeito Fuad. Ele cede mais do que cobra. E talvez isso atrapalhe até no protagonismo que Belo Horizonte deveria ter no mundo político. Talvez se fosse um prefeito que cobrasse mais, a gente não teria nenhuma eleição no segundo turno. A esquerda teria de fato se unido, esses partidos, como PDT e PT, por exemplo, já estariam caminhando com o prefeito que tinha a máquina na mão, e a gente teria uma eleição apenas de primeiro turno. A diferença foi muito grande do primeiro para o segundo turno. Virada foi importante? Claro que sim. Mas essa conta não foi cobrada pelo prefeito Fuad. Então, quando ele fala sobre aumento de secretarias, gente, uma reforma administrativa, ela pode ser bem vista e a população às vezes não tem nem sequer noção do que isso é dito, assim, do que isso significa. Mas pergunta para qualquer cidadão Belo Horizontino se ele acha que tem que ter mais cargo ganhando o valor que ganha o secretário municipal hoje de Belo Horizonte. É claro que a resposta vai ser não. Então o prefeito sabe que ele vai comprar uma briga com a população, mas ele precisa abrir para os partidos. Então acho sim que a gente vai ter novas secretarias e ele precisa pensar no onde ele vai colocar essas pessoas, mas acho que isso tem muito a ver com que a gente precisa olhar lá para 2026, porque começa a ser pensado agora. Letícia, qual é a sua avaliação sobre o modo de fazer política Fuad Noman? O prefeito sempre deixou muito claro que não tem dificuldade alguma em fazer composições dentro da estrutura da Prefeitura de Belo Horizonte para manter aliados que o salvem de coisas diferentes. Em dado momento da sua primeira parte de gestão, tinha a ver com o prefeito garantir um mínimo de governabilidade dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Depois passou a ser uma espécie de salvaguarda para não se ver frente a, por exemplo, um pedido de impeachment, que aquele burburinho começava a surgir diante da relação turbulenta que ele tinha com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. E o prefeito sempre disse claramente: eu faço composições. Não à toa, como mencionado pela Thalita, foi trocando peças para ver se a calmaria chegava. A sua percepção é de que, para uma nova gestão Fuad Noman, mantém-se o mesmo modo e a mesma maneira de fazer política, e essa foi uma sinalização dada por ele na entrevista concedida aqui ao Tempo? Eu acho que ele deve muitas coisas a muitas pessoas. Primeiro, para ele conseguir candidatar, ter aquele partido. A gente sabe que o nome dele não era consenso ali dentro do PSD, né? Para ele ser,
acabou sendo candidato, algumas pessoas falam, por falta de opção do partido mesmo. E a gente viu nessa eleição, até um parênteses do que a Thalita falou, a gente viu que uma boa avaliação, você ter a máquina na mão, isso faz toda a diferença. A avaliação, uma boa avaliação de governo, se mostrou muito mais importante do que caciques, padrinhos políticos, que o prefeito não tinha nenhum ali de apoio. Ele conseguiu usar a boa avaliação que ele tinha, o tempo de TV, para a pessoa saber, esse é o prefeito que está fazendo as obras. Eu considero que foi isso, e conseguiu o tempo de TV devido aos muitos partidos. E vou me permitir um rápido parênteses. No caso do prefeito Fuad Noman, não sei se chega a ser nem necessariamente uma boa avaliação. É apenas a avaliação não ser ruim, que era essa a percepção das pessoas. Ninguém sequer conhecia quem era o prefeito e que gestão era aquela. Ainda era uma gestão Alexandre Calil, né? Portanto, o prefeito era do zero. Quantas vezes a gente falava aqui que ser desconhecido é muito melhor do que ser mal avaliado? Exatamente. Porque tem uma grande rejeição, não é que não gosto de né? você, eu só não te conheço. E também porque eu fico pensando assim, se tem uma avaliação ali mais ou menos, a população, o eleitor tende a manter aquilo. Só vai mudar se for uma grande promessa, alguma outra coisa, que não foi o que a gente viu, que talvez não avaliaram isso do Bruno Engler, mas voltando ali o raciocínio, eu acho que o prefeito já deve muito a Rodrigo Pacheco, as pessoas que bancaram ali, que colocaram o nome dele. Já se fala assim que não é um grupo da prefeitura, é o grupo do Rodrigo Pacheco. Que o Rodrigo Pacheco, que fez toda a articulação, ele não se envolveu, não colocou as caras, mas toda a articulação por trás dessa candidatura estava no Rodrigo Pacheco. Demorou, inclusive, a parabenizar o prefeito eleito. Foi fazer só na segunda-feira, quase 24 horas depois do resultado. Pois eu acho que ele deve muito ao Rodrigo Pacheco. Vamos ver como que vai ser essa participação do PSD ali. As pessoas que bancaram o Cássio Soares também foi uma pessoa que sempre defendeu a candidatura, já deve. E tem todos esses partidos, né? Não sei se eu vou lembrar de todos. Tem Solidariedade, PRD, Cidadania. União Brasil, Cidadania, Agir. PSDB, Agir, Avante, tem vários partidos, então é muita gente para poder colocar. E lembrando que essa é a terceira reforma administrativa que o prefeito tenta emplacar. Tudo nesse contexto, né? Tinha a família Aro que estava ali tentando ganhar governabilidade, ele precisou aderir a esse grupo para ele conseguir, tentou 3 vezes uma reforma administrativa que nunca passou na Câmara. A primeira vez era 500 cargos. Foi em 2023, foi em março de 2023, 500 cargos comissionados ali, que era a previsão. O Bruno Miranda, que é o líder de governo, teve que tirar da pauta porque viu que não tinha apoio. Muito por causa também da oposição do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que nunca deixou passar essas reformas pretendidas. Pouco tempo depois, pouco antes daquele processo ali de cassação, para familiar, o compor, o prefeito falou assim, um projeto vai ser difícil de aprovar, vou fatiar em 3 projetos. Cada projeto cria uma secretaria diferente. Na época, o custo era 23 milhões só com despesa de pessoal por ano. Era a expectativa ali de cargos. Não passou, ficou parado nas comissões ali parlamentares. O Irlan Melo, que era o presidente lá da Legislação e Justiça, não parou, não passou. Será que ele vai conseguir passar? E aí, vou adiantar um pouco o próximo Nessa tema. nova composição, né? Não é só do secretariado, assim, esse cargo para poder falar. Já tem eleição da mesa diretora, né? Porque tem que distribuir ali talvez alguns cargos, fazer alguns agrados para algumas pessoas para poder trazer. Porque vai ser só esse grupo do Juliano Lopes que tem se colocado, ou o prefeito vai tentar lançar o nome dele também? Vou, para não deixar aqui o nosso ouvinte sem a informação precisa, porque eu e a Letícia fomos fazendo aqui um exercício junto com a Thalita, coloca aqui, coligação BH sempre em frente, eleita na reeleição para o prefeito Fuad Noman. E também vai ser preciso olhar essa composição para ver quem estava lá naquele grupo Alexandre Calil / Fuad Noman e quem agora está na coligação. Solidariedade, União Brasil, PRD, PSD, Agir, Avante, e aí você coloca a Federação PSDB Cidadania. Mas não podemos nos esquecer que também a Federação PT, PV, PCdoB entrou nesta conversa no segundo turno, somado ao PDT com o apoio de Duda Salabert. Inclusive já tinha gente desses partidos, mesmo com candidaturas no primeiro turno, que já estavam com o prefeito Fuad Noman. Inclusive vou mencionar depois nesse episódio o vereador Wagner Ferreira, que saiu do PDT e foi pro PV, é um desses. Teve candidatura para Rogério Correia? Sim, mas sempre deixou claro que faria para o prefeito Fuad Noman, porque se considerava muito bem atendido, sendo um integrante da base do governo. Fazia uma boa avaliação, né? Sempre foi. Mas o que se fala é que União Brasil
é o principal, que é o partido do vice-prefeito, né, o Álvaro Damião, é o que vai ganhar mais coisas. O Álvaro Damião se fala que ele vai ser responsável por uma coordenadoria ali de vilas e favelas. E o União Brasil vai ter muito espaço na prefeitura. Não sei se talvez algumas mais secretarias, não sei. O PT já se fala de uma secretaria que dentro dessa reforma administrativa que se pretende criar 4, fala, se eu não me engano, de segurança alimentar, combate à fome. Essa secretaria seria do PT. Já ouvi conversas também que o PSDB ficaria com uma secretaria, que talvez seria encaminhada ao João Leite, que o PSDB também fez apoiou o prefeito. E nem sempre também. A política não vive só de sem sentido, não, porque tudo faz sentido. Se a gente for encaixando os quebra-cabeças das conversas que temos, daquilo que apuramos e daquilo que a gente vive há algum tempo, desde a chegada de Fuad Noman à prefeitura, encaixa muito bem isso que a Letícia está falando. Sim. E das promessas feitas pelos partidos. E eu vou colocar aqui uma pimentinha nessa conversa. Faz todo sentido do mundo União Brasil ser contemplado com muita coisa neste governo. Ele foi o partido que mais colocou dinheiro na campanha do Fuad, mais do que o PSD. Estou exatamente com este número aqui à minha frente. Direção Nacional do União Brasil. 34,43% das receitas recebidas pela campanha de Fuad Noman, 7.556.000 reais é do União Brasil. Não é o partido do prefeito. Segunda colocação, aí veio o PSD, com 5 milhões de reais. 22% de tudo que foi aplicado pelo prefeito. A direção estadual do PSD também colocou lá ali mais 2,5 milhões. Então, assim, no fim das contas, se você somar, estão os dois mais ou menos no mesmo patamar, né? O PSD, no fim das contas, contribuiu tanto quanto União Brasil. Mas a União Brasil também foi responsável pelo ter esse grande tempo de TV, que isso foi o grande trunfo do Fuad nessa eleição. E eu iria um pouco mais longe, Letícia, mencionando uma figura politicamente que você citou, que pode ser bem contemplada nessa conversa que ainda está embrionária aí no prefeito Fuad Noman. O vereador Álvaro Damião. Porque me parece que ao longo do tempo a gente ainda vai precisar destilar um pouco mais do que foi a vitória do prefeito Fuad Noman para entender quem são os principais atores, quem atuou como e fazendo exatamente o quê. Mas me parece que um papel que é apenas uma impressão que tenha sido crucial para o prefeito, exatamente no que pode se transformar essa Secretaria de Vilas e Favelas ou algo dessa natureza, foi a capacidade do vereador Álvaro Damião de frequentar espaços em que o prefeito poderia ser desconhecido, mas que, pelo conhecimento que o vereador tem, pela ocupação de espaço que tem em grupo de mídia, em televisão, rádio, etc., inclusive pela área de eventos da qual já participou durante muito tempo, ele tem uma capilaridade, ou ele deu ao prefeito Fuad Noman uma capilaridade que talvez o prefeito não tivesse. E mais do que isso, aí eu vou adicionar uma outra característica, dá um pouco de jogo de cintura à campanha. A capacidade de conversar de uma maneira mais simplória, mais fluida, com uma linguagem que seja mais capaz e menos dura do que necessariamente a linguagem. Olha, oi gente, tudo bem? Eu sou o prefeito, tá aqui a obra que eu faço, tá aqui isso aqui. Não, tornar aquele dia a dia um pouco mais palpável. Mais gente como a gente, né, Guilherme? E essa avaliação, ela é muito interessante, porque eu assino embaixo que você disse, Guilherme, muito aquilo que a gente conversa, né, que a gente conversou durante essa campanha. Isso é o Álvaro de verdade. A gente vê o Álvaro Damião fazendo esse trabalho, até o trabalho social, há muitos anos. O Álvaro Damião, assim como a gente fala nos bastidores, aqueles que se transformaram com a política pro lado ruim, inclusive a gente podia fazer um proibidão depois do 3 sobre os 3. Opa! A gente... Seria legal. Vamos consultar a nossa direção. De TV? Não vou participar, é claro. Não, com vocês, entendi. Mas... Você joga a bomba, mas sai correndo. Entendi. Mas a gente fala bem também. E essa avaliação que a gente faz, né, Guilherme? Não só nos microfones, mas é impressionante como o Álvaro é o Álvaro desde sempre. Sim. E eu destaco uma coisa do Álvaro Damião, que ele sempre conseguiu também transitar em vários grupos ali, até a questão política. É isso, ele consegue Letícia. também. Ele consegue estar num ambiente, porque ele junta o que ele sabe pessoal e o que ele adquiriu no político, e ele traz isso para o prefeito. Se vocês pararem para pensar nos perfis, era um perfil extremamente diferente, são perfis opostos. E o Guilherme pontuou isso muito bem. Ele veio para dar um jogo de cintura. O Álvaro traz exatamente aquilo que faltava no prefeito. No auge da crise do prefeito com o Gabriel Azevedo, quem foi fazer o meio de campo foi o Álvaro Damião. Exatamente. E vou até contar um bastidor, ele já é razoavelmente conhecido do mundo político. O prefeito de Belo Horizonte só conseguiu uma reunião com integrantes do Partido Novo,
que eram completamente refratários a ele desde há muito tempo na Câmara de Vereadores, por intermédio de uma ação, certa vez, de Álvaro Damião, de dizer, olha só, vocês não precisam gostar do prefeito. Venham, a partir do meu convite, sentem e ouçam e digam o que vocês quiserem. Não quero garantir nem que vocês vão sair pró, contra, essa não é a intenção. É apenas criar um canal de interlocução. E isso só foi possível dada a capacidade e o trânsito que o vereador Álvaro Damião sempre construiu na sua atuação até agora. E até uma pessoa, e até, desculpa, Letícia, mas até a forma como eles lidam pessoalmente. Eu fiquei reparando quando eles estiveram aqui, tanto na sabatina feita, que nós fizemos com o prefeito, quanto com o Álvaro Damião, vice-prefeito, e conversei com alguns colegas de imprensa. Todos tiveram a mesma impressão, assim. O Álvaro, ele fez um papel... O prefeito estava num momento delicado de saúde. Falou com a gente nessa entrevista concedida nesta semana que está superado, que ele está bem, e ainda bem, a gente torceu muito por isso. Mas o Álvaro, o carinho, o respeito que ele tinha, porque esses valores também eles não podem ser perdidos, né? Pode parecer um mundo de Alice, mas isso é o que conta também na política. E você vê, de fato, que há ali uma sinergia... E que eu espero que não seja perdida, porque uma prefeitura e uma cidade precisa disso, um prefeito e um vice aliados, e historicamente o que acontece é diferente. Mas as pessoas também percebiam isso, se encaixavam e o Álvaro cuidava muito do prefeito. Então, chegou num bom momento e somou muito. Então, é mais que justo, é muito mais que justo, que o partido dele, o União Brasil, tem, assim, um grande espaço. Sim. O Álvaro Damião tem sido responsável dessa reforma administrativa. Quem entregou esse projeto para o Gabriel Azevedo foi o Álvaro Damião. Pois é. É uma relação muito clara e eu acho que ele poderá ter um papel, inclusive cheguei a perguntá-lo em dado momento, se ele gostaria de ocupar um espaço, por exemplo, numa secretaria de governo ou num local onde o cargo fosse também, para além do próprio perfil, um fiador para a conversa com a Câmara Municipal. Não, a minha conversa não é essa, eu só ajudei o prefeito, etc. Mas eu vou adicionar aqui alguns outros grupos que me parecem que têm, digamos assim, alguma potencialidade de terem um espaço adequado, ou que eles podem considerar adequado. Letícia Fontes mencionou um deles, o PSDB. Acho que muito por desejo histórico, pela relação que tem. O Fuad participou, né, da gestão prefeito do PSDB. Fuad Noman, não é nunca demais lembrar. O prefeito Fuad Noman vai ser lembrado e foi lembrado pelo PSDB e pelos adversários, aí a crítica é absolutamente válida, por estar no momento do choque de gestão das gestões Aécio Neves, Antônio Anastasia, depois Alberto Pinto Coelho, todas marcadas pelas grandes mudanças que foram feitas no estado de Minas Gerais com a saída do ex-governador Itamar Franco e a chegada do PSDB ao poder. Ele participou diretamente com gente que estava na prefeitura junto com ele. Leonardo Colombini, por exemplo, é um desses. São quadros vinculados ao PSDB umbilicalmente. A própria campanha e assessores pessoais mais próximos do gabinete do prefeito são oriundos do modelo de se fazer gestão política, gestão de cargo de quem está ocupando, do PSDB. Danilo de Castro, que foi sempre o homem fortíssimo dos bastidores da política tucana em Minas Gerais, também participou ativamente da campanha do prefeito Fuad Noman e chegou a certo momento de sair, dizendo, questões pessoais, etc. Mas é um ativo e foi um ativo da importante. Comunicação, Hugo Teixeira também, nós vimos ele, inclusive, nas imagens no domingo. E outros que nós podemos mencionar, o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, é um desses nomes. Saiu, voltou e é um quadro conhecidamente do PSDB há muito tempo. Então eu acho que esse deve ser um partido que a gente pode olhar com lupa, porque ele será, me parece, bem contemplado. Talvez pelo desejo pessoal do prefeito e também pela relação histórica que ele já construiu. Acho que o PSD inevitavelmente vai ter que ter um espaço melhor do que teve nos primeiros anos, e é sempre importante lembrar. Eu acho que ele deve muito ao Rodrigo Pacheco, né? Deve muito ao Rodrigo Pacheco, né? Que é esse grande nome de articulação. Ele não gosta muito de aparecer, né? Dizendo que participa disso, mas bom, os anos de Alexandre Silveira junto a ele no Senado e as conversas que a gente faz com prefeitos do interior, com gente onde for, sabe exatamente como ele é um operador político ativo e participa sim das decisões, como participou das conversas para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então o PSD acho que vai ter um espaço privilegiado nesta gestão, porque, claro que o prefeito não pode disputar as próximas eleições, se decidir o PSD continuar por uma outra candidatura. Tem Álvaro Damião que está aí, ou o próprio PSD decidir por um outro nome, sabe-se lá o que aconteça. Mas é um partido que trabalhou um pedaço dele muito fortemente para, inclusive, fazer com que Alexandre Calil fosse, aos poucos, se isolando da legenda e se isolando da relação com o prefeito,
uma relação que já era desgastada por natureza, e para que ela chegasse a ter um bom tempo de dizer, prefeito, fica o senhor, Alexandre Calil seguirá o caminho dele. Então acho que o partido criou uma quantidade de ativos na relação com o prefeito que permite, com tranquilidade, ao PSD colocar ali um belíssimo folder com um monte de listinha de coisas dizendo, prefeito, precisamos disso aqui, esse aliado aqui e acolá. E vou chamar a atenção para outros 2 pontos. A relação do prefeito com a Câmara de Vereadores. Por quê? O prefeito sabe, tenho certeza absoluta, o quanto foi difícil ter uma gestão de 2 anos e meio, com risco de impeachment, com presidentes de Câmara e gente que estava inclusive fora da Câmara brigando por espaço, com ele tentando lançar candidato, como foi com o vereador Bruno Miranda, e na hora H se vendo atropelado por uma outra concertação com outro grupo político. Então eu acho que o prefeito, nesta gestão, vai ter de abrir um pouco mais a conversa para contemplar aliados que venham de vereadores, que venham da Câmara, para garantir que eles sejam mais fiéis, para não garantir que hajam defecções nos momentos críticos. Tem um projeto de dificuldade da prefeitura, como a reforma administrativa ou as reformas mencionadas pela Letícia, vou ter garantia de que essa turma está comigo nos casos. E para apenas fazer um parêntese numa questão, eu não estou entre aqueles, os ouvintes não me verão fazendo isso aqui ou em outros lugares, daqueles que demonizam coalizão partidária, tá? Eu não sou daqueles que acha que, porque sou de um partido de direita, de centro ou de esquerda, não posso abrigar pessoas de outros quadros. Isso se chama federação, é o modelo que o Brasil se organiza, você junta estados, governadores, junta gente de escopo diferente, de ideias diferentes e pode fazer um governo. E precisa fazer coalizões. Então, eu não acho que o que o prefeito faça por si só é espúrio, é um absurdo. O prefeito fala, não, mas não pode se juntar pessoas que são da direita e da esquerda. Isso é um problema que ele tem para saber qual é a sua governabilidade. Evidentemente que a conta, a fatura, chega para ele mesmo. Abrigar políticas de direita ou de esquerda, conservadoras e progressistas, de centro ou não de centro, ele é que tem que se desdobrar para saber o que ele transforma em política pública e quais acenos ele faz, o que ele aceita e o que ele não aceita. Mas eu, por princípio, não demonizo esta relação, porque eu acho que ela é do fazer político. Não se estranhe, e o Belo Horizontino não se estranhou durante muito tempo, com Alexandre Calil tendo um secretário de cultura do PT, tendo gente do PSDB como o Fuad Noman como seu secretário, tendo gente do PT que já estava dentro da prefeitura, tendo gente do PCdoB do outro lado, tendo gente do PV do outro e tendo quadro do PDT numa outra ponta. Isso eu acho que é absolutamente possível de acontecer numa estrutura municipal e não vejo isso como um grande problema. Agora, é uma base para você discutir a efetividade. A Prefeitura de Belo Horizonte vai criar 10, 15, 20 secretarias simplesmente para ter alguém sentado na cadeira, 10 adjuntos, etc. É isso, vai criar para quê? Com a estrutura que tem. Né? Funciona como? O que nós tivemos, gente, uma série de pesquisas. Se nós pegarmos, por exemplo, as pesquisas, né, Letícia, Datatempo, do Instituto Datatempo, nós temos o que o Belo Horizontino mais questiona, o que ele mais abomina, o que tá bom, o que não tá, o que é colocado como médio no serviço público, o que ele não faz de jeito nenhum. Então nós temos um recorte que, se eu hoje estivesse à frente de qualquer gestão, eu pegaria, Datatempo, eu não vou falar outro instituto, claro, eu pegaria esses institutos, eu colocaria alguém para analisar as pesquisas. O que o Belo Horizontino coloca aqui como serviço público essencial? Então, peraí, minha secretaria me atende como? É preciso fatiar essa secretaria? É preciso aumentar a capacidade dela? Uma pessoa dá conta? A gestão está funcionando? Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então... Eu acho até que em algum ponto ele pensou nisso, porque dessas secretarias, ele fala que muitas subsecretarias vão virar secretarias, que é essa de combate à fome, é muito voltada para a questão das pessoas em situação de rua, Sim. que eu acho que é um grande problema que vem sendo apostado. É um problema escalonado em Belo Horizonte. E uma outra secretaria que é mobilidade urbana, que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Tem um novo contrato a ser feito. Então, acho que 2 secretarias já foram pensadas nesse sentido. A Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, atende o que precisa Belo Horizonte. Nós estamos falando de mudanças climáticas e que foram colocadas em pautas importantíssimas, Brasil afora, nessas eleições. Alguém que concorda que tá bom o que a prefeitura faz? E que os desafios impostos pelas questões climáticas e ambientais da emergência climática
necessitam de novas ferramentas do poder Sim, público? Certamente. Estou absolutamente de acordo. Então, é justo que tenha um espaço maior e que tenha um destaque, que tenha um técnico e político, ou um técnico e um político à altura para conseguir discutir o que uma capital tão importante como Belo Horizonte precisa? Claro. Mas é preciso revisar também os outros e o que eles fazem. Né? O que não pode aumentar e cair na conta do cidadão Belo Horizonte. Simplesmente na conta, né? É simplesmente uma fatura a ser paga porque não tem qualificação para isso. Vamos aqui aproveitar para conectar este assunto com o próximo. O prefeito vai enfrentar muitas dificuldades para ter uma Câmara que seja, como no passado, câmaras municipais eram tidas como fatura contada. É assim, gente, ninguém que é vereador quer ficar contra prefeito, isso é uma bobagem, o cara quer emenda parlamentar, o cara tá precisando de obra lá, então ele tem que ser amigo da prefeitura. Quer ligar e ser atendido pelo prefeito. Bom, isso já é ponto pacífico no mundo político, na ciência política, que orçamento impositivo somado ao novo protagonismo surgido pelo Congresso Nacional a partir ali do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e agora turbinado pelo novo modelo de emendas de orçamento secreto e agora das emendas PIX, mudou a correlação de forças entre o que é ser legislativo e o que é ser o comandante do Poder Executivo. E diante disso, o prefeito Fádio Noman já se viu, nesta semana, com um primeiro esboço do que pode ser o desafio dele. Vou ler a reportagem feita aqui pelo nosso Gabriel Ferreira Borges em 29 de outubro de 2024. Mais conhecido como ontem. Como anteontem. Que dia que é hoje? Tá. Família Aro encaminha apoio de 23 vereadores à candidatura de Juliano Lopes à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com direito a foto, vídeo, com menção nominal de cada um. Ninguém fez questão de esconder que participou do encontro. Mas gerou alguns, depois eu até falo, algumas turbulências. Mas ninguém naquele momento se esquivou de dizer que estava ali, afirmando, tô aqui, a reunião é para isso, vamos apoiar o nome de Juliano Lopes. E aí, bom, eu posso imaginar o prefeito de Belo Horizonte dizendo, eita, mas eu nem comecei a me organizar aqui para mexer nas secretarias e já tem gente colocando candidatura para a presidência da Câmara Municipal, o que é algo absolutamente natural, dados os atores políticos que estão por lá. Inclusive o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que trabalha e muito exatamente nesse espaço de negociação e de articulação. Um passarinho verde, outro dia me contou, inclusive, e chegou a delinear alguns números. Eu tenho candidatos aqui, eu tenho candidato a colar, eu tenho um número aqui, Marcelo Aro conta isso aqui, conta esse número aqui, esse aqui porque tem uma relação X, esse aqui porque tem uma relação Y, esse aqui porque conhece exatamente como é que foi a campanha. Então já tinha muita coisa desenhada neste cenário, indicando que, sim, a família Aro, como um grupo político, seria ou teria uma tentativa de protagonismo. Tá aí colocado. Thalita, o prefeito de Belo Horizonte está numa enrascada logo de saída, assim, ele tem algum indicador, algum indicativo, algo que sinalize que desta vez ele não vai ser pego pelo pé e se vê dizendo assim, mas peraí, eu tenho que arrumar uma candidatura aqui para resolver esse problema? Guilherme, eu acho que nós vamos ver o que está descrito por você aí, o que foi descrito por você nessa matéria. Na matéria feita pelo Gabriel Borges. A gente sabe que quando a gente fala de uma composição de Câmara, é muito difícil conseguir bater de frente com a família Aro. E essa articulação estava sendo pensada por Marcelo Aro há muito tempo. E me estranhou uma matéria que o Leonardo Augusto fez, que o grupo do prefeito ficou chateado, não esperava que ia ser tão rápido. Gente, mas eu ia chegar nisso. Isso já estava acontecendo. Eu ia chegar nesse ponto, Letícia. Não esperava como? Ninguém sabe fazer política? O que eles estão sabendo fazer, então? Porque isso é meramente político. Então, assim, faltou a maldade, faltou, ou tá faltando falar, realmente não pensamos, não tivemos condições de chegar a um nome competitivo e a gente não consegue bater de frente com a familiar. Falta assumir isso ou falta, de fato, a maldade? Porque a gente já sabia que isso ia acontecer, isso não devia ter sido pensado agora, tinha que ter pensado lá em janeiro já. Depois que terminou o primeiro turno, já estavam se organizando. Os votos só estavam esperando saber quem que ia ganhar, porque dependendo do que ia ganhar, mudava, né? Eu acho, inclusive, que se a base do prefeito foi pega de surpresa por algo nessa velocidade, eu vou usar uma expressão que o pessoal que jogou bola algum dia na vida, não é o meu caso, tá, gente? Eu participei de alguma peladinha ou outra, mas eu não posso dizer que eu joguei, não. Jogar é um outro departamento. Foi juvenil, né?
Porque a grande força do Pelo secretário amor de Marcelo Aro, Deus. secretário da Casa Civil do Governo do Zema, sempre esteve na formação e na organização de chapas. É de criar uma força política que vá além do próprio partido onde ele está. E esse desenho é dado e conhecido por todo mundo que faz política em Belo Horizonte. Se o prefeito não conseguiu fazer isso, me mostra um dos fatores que o prefeito de Belo Horizonte tem como dificuldade gigantesca. Construir uma secretaria de governo capaz de, se não antever movimentos ou prepará-lo para esses movimentos, fazer uma construção alinhada com o tempo da Câmara Municipal, que não é o mesmo tempo do Poder Executivo. E tem uma coisa que é mais grave pra mim, gente, mostra que eles não estão acompanhando a FM Tempo e o Jornal Tempo. Porque nós adiantamos isso numa entrevista exclusiva do Marcelo Aro com a gente aqui. Ele falou nos nossos microfones que a família Aro já estava se movendo e criando articulações com os vereadores eleitos para criar e para conquistar a diretoria da Câmara. Isso foi dito por Marcelo Aro. Sentadinho no microfone da FM Tempo, inclusive, né? É isso. Eu acho que essa eleição mostrou um ressurgimento da força do Marcelo Aro, porque ele passou por maus momentos ali na Câmara Municipal. Claramente. Ele estava tentando um impeachment ali do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Ele não conseguiu. Ele passou por maus momentos. Ele não conseguiu ganhar aquela. E eu acho que a eleição ele conseguiu reforçar o grupo dele e para mim ele conseguiu mostrar a influência que talvez ele está tendo dentro do Partido Novo e também no grupo político do governador, porque se tem a informação que os vereadores do Partido Novo devem apoiar a candidatura do Juliano Lopes. A exceção de um vereador, ou uma vereadora mais especificamente, que tem uma relação tão boa com o Gabriel Azevedo, que pode ser que fique de fora desta conversa, ou no mínimo que fique neutra, porque não é necessariamente alguém que vá para a base de fato de nome. A gente não pode falar o nome, não? Ah, a gente pode. Ela se chama Marcela Trópia. Mas é um ressurgimento da força que eu acho que ele conseguiu trazer algumas pessoas e pra mim mostra que vai ser esse grupo do Marcelo Aro que mandou um recado pro prefeito. Vocês vão estar comigo ou não vão estar? A gente vai ser oposição? E aí eu fico pensando assim, se já se fala que não é o grupo do prefeito, é o grupo do Rodrigo Pacheco. A gente sabe que Rodrigo Pacheco e Marcelo Aro estão de lados opostos. Assim, o Marcelo Aro, muito se especula que ele vai ser candidato ao Senado em 2026. Lados opostos está sendo bem generosa, né, Letícia? Eufemismo. Eu confesso assim, acho que... Mas é só um ponto, claro. Mas eu acho que tem que prestar atenção também, porque esse grupo de 23 vereadores que apareceram, muitos lá, né? Muitos lá estão lá pra, falar assim, pra ver o que eu vou conseguir com a prefeitura, pra poder jogar depois, pra saber, prefeitura, o que você vai me oferecer pra eu poder sair desse grupo. Então também, muitos ali, não necessariamente estão com o Marcelo Aro, eles estão ali pra poder ver o que eles vão conseguir depois. Assim, é só uma dica, né? Só perceber a entonação de voz, quando vai passando de nome em nome ali, é tipo, eu sou o Guilherme Ibrahim, eu sou vereadora Letícia Fontes, eu sou vereadora Thalita Marinho, o trem tá difícil. Mas esse grupo me mostrou também, eu não sei se vocês concordam, que um desaparecimento do grupo do Gabriel Azevedo, que ele se mostrou ali durante toda a campanha, que tinha uma disputa, o grupo do Aro vai fazer tantos vereadores, o grupo do Gabriel vai fazer tanto, e aí o Gabriel... O grupo dos 14, dito pelo vereador Gabriel Azevedo, mas pra quem é interessante ser grupo, né? E pra quem é interessante ser grupo do Gabriel Azevedo hoje, que perde o mandato, termina o seu mandato e vai ser quem? Mas é porque tinha a expectativa que ele não ter um mandato, mas ele que teria uma força ali. Mas a gente viu que, acho que não conseguiu, esse grupo não se manteve ali até então. Não consegue, um nome para poder lançar à mesa, por exemplo, ou para poder bater de frente. E curiosamente, para isso acontecer, ele teria de fazer uma articulação com o cenário dado neste momento, com o prefeito Fadinoman, né? Teria que construir uma candidatura que contemplasse os seus vereadores, digamos assim, aqueles que se aliaram com ele, Loide Gonçalves, a própria Marcela Trópia e outros que estiveram ali na linha de frente com ele durante os períodos mais duros para eles no embate com o grupo de Marcelo Aro, teria que fazer uma composição com a prefeitura, pelo menos é o que se desenha nesse momento. E algumas dessas relações, acho que é muito importante a gente lembrar, elas não estão apenas conectadas com isso que a Letícia disse, de deixa eu ver o que está acontecendo, também com o componente Prefeitura de Belo Horizonte de dizer, prefeitura, você achou que eram favas contadas. Não é não, peraí, eu tenho cargo, calma lá, sou vereadora, primeiro mandato, etc. Mas também, gente, tem que lembrar que tem rusgas políticas colocadas aí nessa conversa, né? Eu vou pegar uma aqui, apesar da justificativa extensa dada por ele
nas suas redes sociais, depois de dizer o vereador Wagner Ferreira do PV, dizer não, Juliano Lopes Lobato, a gente sabe como foi, na relação, etc. Mas vamos lá, gente. O vereador Gabriel Azevedo teve uma postura para com ele e para com outros membros do PDT que quase resultou num pedido de impeachment do PDT sendo levado à frente, encabeçado pelo presidente Mauro Heringer, presidente da legenda em Minas Gerais, porque o tamanho da ofensa, né? Falar o resto de ontem, aquelas expressões que foram usadas, gerou um constrangimento, mas um tamanho de uma relação fraturada, que assim, eu acho que ela só não foi para além disso, porque o vereador Bruno Miranda era o líder de governo e por obrigação precisava lidar. E não fosse do contrário, o próprio Miltinho, CGE, foi parte de um dos pedidos de impeachment levados à frente. Era uma relação que Wagner Ferreira cultivava de dentro do PDT, que levou para o PV, e eu posso imaginar que há um componente de uma ofensa, inclusive pessoal ou partidária, que ele tenha levado para essa discussão. Dizer, acho que os dois, Guilherme, pessoal e partidário. E, gente, assim, foi bom você tocar nesse assunto, acho que já fica até uma sugestão para um próximo 3 sobre os 3, Guilherme, mas Gabriel Azevedo colhe agora, e esse resultado ridículo nas eleições de 2024, por tudo aquilo que ele acreditava e que ele imaginava. Ele teve um resultado bom, Gabriel, nessa eleição. Assim, mas para tudo aquilo que ele dizia, acreditava, e por um papel que ele já ocupou, Letícia, é muito distante daquilo que ele mesmo pensava. Eu penso porque ele começou como um nanico ali, 1%, e ele chegou a 10%. Acho que é isso. Okay. Ele cresceu bastante. Eu entendo o crescimento, mas não deixa de ser um resultado ruim. Deixa eu ver se eu consigo dividir as duas posições que vocês estão nos dando aqui. O que a Thalita está falando, me parece, é a ver com a projeção feita pelo próprio Gabriel, né? De que diz, eu teria um grupo para rivalizar com Marcelo Aro. Sim. E está, inclusive, colhendo frutos ruins eleitoral. É o grupo realmente. Eu concordo com as duas análises. Para quem diz que teria um grupo rival de Marcelo Aro na mesma proporção, sim. E que trabalharia, ambos, né, disseram, eu vou trabalhar para destruir o outro e vice-versa. Eu acho que sim, está desbalanceado. E, ao mesmo tempo, o resultado eleitoral de Gabriel Azevedo é muito bom. Muito melhor do que se desenhava quando ele começou. E a leitura do mundo político praticamente toda em Belo Horizonte era essa. Era de que o Gabriel Azevedo, né, na Câmara como vereador vai, mas para um candidato a prefeito de Belo Horizonte não foi. Sim. E acho que esse resultado, inclusive, fez com que ele tomasse a sua decisão de afirmar nos nossos microfones e que, não, 2028 eu tô de novo para essa conversa. O resultado de urna, de votos, foi bom a ponto de que se ele fosse tentar uma reeleição para vereador, seria o mais votado de Belo Horizonte. Né? Então, mostra ainda uma força, mas um resultado ridículo quanto ao grupo. Uma pessoa que já teve uma liderança importante em um dado momento e que aí perde força com esse resultado geral. Agora eu quero lançar... Só um ponto também, que você falou do Wagner Ferreira, mas teve uma outra pessoa também que gerou um mal-estar. Leonardo Ângelo. Sim. Leonardo Ângelo... Do Cidadania, que a PSDB esteve junto com o Fuad. E Leonardo Ângelo trabalhou no mesmo lugar que Álvaro Damião. Fiquei sabendo, passarinho, que não foi muito bem vista a presença dele naquele vídeo também. Até porque, né, Letícia, convenhamos, a campanha de Fuad Noman foi turbinada por integrantes dessa empresa de comunicação, alguns que são parlamentares, outros que não são parlamentares, e que participaram dessa campanha se apresentando lá, fazendo uma defesa, etc, etc. Gente, que um vídeo, uma foto pode fazer com a vida de uma pessoa. É uma fatura legal. Mas, bom, colocando os pingos nos is... Falaremos sobre isso durante um tempo acho aqui. Que também a gente não pode dar como favas contadas, como disse a Letícia, que são 23 nomes garantidos. Gente, tem gente ali que foi ver o que foi acontecer... Tem gente que tem questões eleitorais para resolver da relação partidária. Tem coisas anteriores de apoios que ficam de eleições passadas, mas que nessa não valeram. Mas existe um senso de gratidão a ser cobrado e daqui a pouco aquilo pode se modificar. Então, assim, eu acho que tá dentro do jogo do secretário Marcelo Aro se apresentar como alguém que tem muito voto. Essa é a mesma história de você, numa negociação sindical, por exemplo, o sujeito chega lá e fala assim... Queremos 300% de aumento. Aí você fala, mas 300% de aumento? É que se alguém falar 10, você fala, opa, é isso mesmo, dá 10 a gente aceita. Calma lá, a gente precisa ver um pouco desse desenho, porque acho que a prefeitura tem a necessidade, mais do que a habilidade neste momento desenhada, de arrumar um candidato que seja forte. Mas parece viável. Que isso não é consenso dentro da prefeitura. Exatamente. O prefeito tem falado que quer se manter distante, algumas pessoas defendem isso, e o Álvaro Damião parece que já falou assim, não, a gente tem que ter um candidato, a gente tem que entrar. Então, assim, também não é consenso entre eles. O Álvaro Damião tá tentando fazer alguma articulação para lançar um candidato. Só que aí eu vou entrar numa coisa
diferente, igual a da Assembleia. Eu fico pensando, quando a Assembleia parece que o governo vai apoiar a eleição do Tadeuzinho. Você vai lançar um candidato que vai perder? Acho que tem também todo esse cálculo. Precisa pensar, né? É diferente um grupo perder do que o grupo do prefeito perder. É tipo, alguém soprou pra gente uma piadinha com o nome do governador Romeu Zema, quase um Zema Jagger, né? Mick Jagger, Zema Jagger. Tem uma brincadeira que começou a circular aí agora. Não vou contar quem, Letícia. Eu vou fazer o seguinte, só para ter uma ideia do que estamos falando. Acho que Alexandre Calil e o Romeu Zema, pé frios. Teve uma conversa dessa história aí. Bom, o último master que nós tivemos em eleição de Câmara se chama Arthur Lira. Teve uma capacidade gigantesca de arregimentar votos de partidos de espectro político absolutamente diferente para ter uma vitória arrebatadora. É só você olhar para o noticiário nacional e ver que os nomes colocados por ele não são os nomes que vão disputar. E ele, com o tamanho e com a força política que tem, precisou fazer composição para pegar um candidato de outro partido e estar com ele. Então eu não descarto nem um pouco essa hipótese que a Letícia está dizendo. Olha, é melhor formar uma composição? É melhor compor com um grupo que se desenha vencedor e que eu possa pelo menos manter uma linha de interlocução aberta? Talvez essa seja a solução política para o prefeito Fuad Noman. O que a gente não imagina é que um prefeito que tenha vencido as urnas chegue tão rapidamente a uma condição desfavorável na Câmara. Mas, repito, eu acho que essa é a nova dinâmica com a qual Poder Executivo e Poder Legislativo giram. O prefeito não consegue mais. O prefeito, o presidente da República, o governador que seja, não consegue uma maioria estável, sólida, que você coloque assim. No dia 1, elegi 15, 20, 30 vereadores do meu grupo político ou do meu espectro político. Isso se materializa como se automaticamente ele tivesse uma base. Acho que esse tempo já passou, são outros momentos e, repito, acho que essa me parece ser a grande tarefa política do prefeito Fuad Noman. Achar um grupo capaz de negociar questões políticas, fazer discussão sobre governo, sobre espaço, sobre aliados, sobre ser contra, ser a favor, dentro da própria prefeitura e dentro da Câmara Municipal. Porque essa, inclusive, já foi uma reclamação de muita gente na primeira gestão de Fuad, de dizer: nossa, mas eu cheguei para um cargo, eu não sabia bem o que eu fazia, o outro secretário também não fazia, e aí todo mundo ficava no meio do caminho, quando você via a Câmara estava atropelando a Prefeitura de Belo Horizonte nas discussões e nos debates. Então acho que é muito relevante para o prefeito neste caso. Senhoritas, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, mas não sem antes fazer aquilo que fazemos toda semana religiosamente aqui. É perguntar a vossas senhorias as apostas para a semana que vem. Vou começar por você, Thalita Marinho. Seu olhar na próxima semana, e se você sugere que os ouvintes o façam, para onde? Ainda nesta composição de Câmara, número de secretarias do prefeito Fuad, que vai pensar o prefeito para 2025 e para os próximos anos em Belo Horizonte. Então, acho que a gente ainda vai discutir quase o mesmo termo aqui, quase os mesmos temas que nós discutimos, com alguns pontos já bem diferentes. Boa aposta. Na semana que vem. Boa aposta. Letícia Fontes, qual é a sua aposta? Eu concordo com a Thalita, que eu acho que a eleição na mesa vai ser no dia 1º de janeiro. Até lá, todo dia vai ser uma novidade, vai ser alguma coisa diferente. Mas além disso, tem uma outra eleição de mesa, a da Assembleia também, que a gente até fez uma matéria hoje falando que o governador deve apoiar a reeleição do Tadeuzinho à eleição. Acho que tem isso, essa eleição, e que também está em jogo uma outra coisa, vagas no TCE também, que vai estar tudo misturado ali. Eu vou contrariar vocês no plano municipal e mineiro. Eu vou para o plano nacional. Eu falei bastante aqui nesse episódio sobre essa mudança entre legislativo e executivo na relação, e eu acho que tem uma coisinha que está sendo discutida que vai ser determinante para os próximos anos de governabilidade de, principalmente, o presidente da República. É sobre como sairão as regras para as novas emendas parlamentares de comissão, emenda PIX, etc. Porque eu acho que o Congresso Nacional está cada vez aumentando a sua fatia de operação dos recursos públicos. O governo federal, o Poder Executivo, está ficando cada vez com menos margem de manobra diante dos gastos e da pressão que se tem orçamentária. E eu acho que essa definição pode indicar a relação entre executivo, legislativo e o judiciário, porque é uma proposta construída. Pode indicar como é que o Congresso e o próximo presidente da República, uma reeleição ou um novo candidato, vão ter de lidar com esse tema. Eu acho que ele é muito importante para a gente ver como a política brasileira se dará
daqui pra frente. Então, por isso eu tô de olho pra ver se sai alguma solução. Não acredito que saia já na semana que vem. Mas vamos ver se sai A Fran alguma não solução. tá aqui, mas também tem lá o Gumota, a saída do Pacheco também, a tem Câmara tá tudo pegando isso lá. fogo e a Tem. próxima cadeira que será ocupada. O bicho tá pegando. Então eu vou encerrar essa nossa edição fazendo aqui um voto de protesto, porque é a primeira vez, inclusive, que eu consegui fazer um episódio de pão de queijo, né? Fui convidado para o episódio de pão de queijo. Semana que vem a gente espera o pão de queijo, o doce de leite e o café aqui, por favor, viu, Guilherme? Se for convidar, convida sei. direito. Pois é, deve ser porque Só teve ele isso. tem o copo também, você viu? Só ele tem você- copo, só ele tem entendi, férias. Entendi. Muito difícil. Deve ser porque no último teve isso tudo, né? Quitute, pão de queijo e eu não tava aqui. Teve, você não estava. Eu entendi. Foi de mulheres, né? E mulher sempre faz melhor do que clube, né? homem. Sempre faz melhor. Vocês fazem as organizações melhores do que a gente mesmo. Disso eu não posso discordar. Ô, Thalita Marim, tchau. Até a próxima, Beijo, tá? gente. Obrigada. Letícia Fontes, fui. Até a próxima. E muito obrigado a você que esteve conosco nessa edição do 3 sobre os 3. Estamos no youtube.com/altempo, estamos no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio e sempre às quintas-feiras, à noite. Procure a gente que você vai encontrar um novo episódio com 3 comentaristas aqui de O Tempo. Tchau, tchau.